Boa noite, todo mundo. Sejam bem-vindos à terceira live. Meu nome é Elaine Marques. Hoje eu vou falar sobre o assunto toxina botulínica versus pitose palpebral. O que é pitose palpebral? A pitose palpebral é quando o músculo ele perde a sua função, ele não consegue fechar. Então ele fica fechar e abrir, né? Ele fica parado num determinado ponto. Pode ser causado por forma congênita, pode ser causado por uma paralisia muscular, mas aqui o nosso tópico vai ser causado por toxina botulínica. Então, ele pode ser causado em dois pontos, tanto na pálpebra superior quanto na pálpebra inferior, onde o paciente ele não consegue abrir o olho dele fica meio fechadinho assim, ó, tá? E quando é aqui embaixo, o olho dele fica um pouco mais aberto, ele não consegue comprimir os olhos de forma correta. Isso atrapalha muito, porque o paciente, não somente esteticamente, porque ele vai ficar assim com o olhinho mais fechado, mas também dificulta a visão, dificulta a lubrificação dos olhos, porque ele não vai conseguir piscar de uma forma correta. Então, traz prejuízos tanto estéticos e sociais, mas também prejuízos também fisiológicos, porque ele não vai conseguir piscar direito, na hora de dormir vai ter um pouco de dificuldade, porque ele não vai conseguir fechar a pálpebra de uma forma total, então causa diversos problemas para esse paciente. Por que eu trouxe esse tema hoje aqui especificamente, né? Me acendeu um alerta que uma aluna estava com pitose palpebral. E ela comentou na turma, deu o relato dela, olha, ela mostrou, e aquilo me chocou muito, porque como é que, enfim, em pleno 2015, na época, já era um procedimento já bem consagrado, né? A toxina botulínica tem há muitos anos no mercado. Eu estava apenas começando, né? A galera não médica, né? A gente estava começando, mas já era um procedimento consagrado mundialmente falando, e ela estava com uma pitose. E aí aquilo me marcou muito, porque ela estava com o olho fechado, e ela deu o relato para a turma que aquilo estava trazendo prejuízo para ela emocional, porque ela estava esteticamente feia, ela não conseguia, enfim, ficava com o olho fechado, mas estava muito, muito gritante. Estava trazendo prejuízo nos olhos dela, porque ela não conseguia lubrificar muito bem os olhos, porque ela não piscava direito. E o que mais me chocou foi que o profissional que realizou o procedimento nessa paciente, nessa aluna, né? Ele não deu um feedback para ela, não explicou para ela como tratar, simplesmente não atendeu a aluna. Ela, na posição de paciente dele, que estava pagando a sessão, né? Pagou a sessão. E aquilo deixou assim, não só eu, como na posição de professora ali, mas todo mundo da turma ficou muito chocado, assim, como assim? O profissional não te atendeu, não te deu um feedback? E aí eu passei desde aquele dia a falar mais sobre esse tema nas aulas, né? Porque eu comecei aí, as pessoas começaram a falar que já aconteceu com a minha tia, já aconteceu com minha mãe, enfim, começou a levantar essa polêmica em turma, e eu levei isso para as outras turmas, né? Comecei a perguntar se aquilo era frequente, porque eu tinha ficado realmente muito chocada, e ela estava incomodada. A gente acabou vendo um protocolo para ajudar ela, mas eu vi que aquilo era muito recorrente. Então, acendeu um alerta em mim. Eu falei, gente, a gente tem que fazer uma toxina de um modo que evite ao máximo. Eu sei que zerar é bem difícil, mas que evite ao máximo causar essa intercorrência. E também, se acontecer, o paciente veio de um outro profissional, ou se por algum motivo aconteceu, né, uma variação anatômica, como a gente proceder? E aí foi a partir disso que eu comecei a me aprofundar mais no tema e desenvolvi uma técnica de aplicação que eu consegui reproduzir com vários alunos e que hoje o risco de acontecer uma intercorrência com pitose palpebral é praticamente zero. A gente não pode falar 100% zero porque a gente trabalha com biologia. Na biologia nada é 100%, mas a gente minimiza assim ao máximo possível. Tá? E por que estudar a pitose, além desses prejuízos emocionais, esses prejuízos fisiológicos, como eu disse, né, é tão importante?
porque eu vejo que esse tópico não é abordado entre os professores, é muito pouco abordado nos livros, nos artigos, e isso ficou muito claro. Assim, hoje já estamos em pleno 2021. E então já era para assim as pessoas estarem mais familiarizadas, né? Eu falei assim, aconteceu lá porque, enfim, porque era coisa, a gente estava começando. E hoje, como é que está hoje? E eu fiz uma enquete essa semana no meu stories e eu percebi que muita gente não sabe como evitar. E se acontecer com o paciente ou vier alguém, não sabe como tratar. Então, novamente acendeu um outro alerta. Eu falei, achava que era um tema assim, nossa, mais que corriqueiro, pitose palpebral, porque teve um tempo atrás saiu uma blogueira americana que sofreu uma pitose palpebral e aquilo meio que ficou um alvoroço na internet. Nossa, pitose palpebral, que não sei o quê. E eu achando que todo mundo sabia como evitar, e eu vi que não é. Aí essa semana eu fiz uma enquete e isso ficou bem claro, pelo menos no meu público que respondeu a minha enquete. Além disso, eu vou contar um caso que essa semana eu recebi um WhatsApp. Ela não foi minha aluna, eu não conheço. Ela pegou meu telefone com alguém e me mandou uma mensagem desesperada que a paciente dela estava com pitose palpebral. Eu ajudei a ela, expliquei o que ela poderia fazer, como ela poderia tratar esse paciente, né? Perguntei para ela primeiro o que aconteceu, como aconteceu, para a gente poder entender o caso, até porque ela não repetir, né? É importante a gente entender qual foi o nosso erro. Acho que a gente tem que fazer uma autoanálise, uma autocrítica, principalmente, para a gente evitar ao máximo reproduzir esse erro novamente, né? Porque isso pode estragar a nossa vida profissional, o nosso nome, que a gente luta tanto para construir no mercado. Eu falei, não, você tem que dar atenção sim, nós devemos sim dar atenção ao paciente, mas aí eu expliquei para ela todo o passo a passo de como fazer, que eu vou falar mais à frente. Mas uma coisa que a gente precisa entender, primeiramente, como não causar uma pitose palpebral. São alguns pontos que o profissional precisa saber para evitar ao máximo essa intercorrência. Então, vou lá, eu separei alguns aqui para ficar bem didático. A primeira coisa é estudar muito bem anatomia. Aí parece óbvio, poxa, Lani, estudar anatomia, óbvio, né? Poxa, eu tive lá na faculdade, eu tive na pós, mas a gente tem que estar sempre vendo e revendo a anatomia. Precisa estudar tudo? Não, assim, para a toxina botulínica, que é o nosso ponto aqui, a gente vai pegar principalmente os músculos das mímicas, mas também não são todos. Claro que se você puder estudar todos a fundo, ótimo. Mas assim, eu trabalho muito, eu não tenho tempo. Então pega só aqueles que realmente a gente atua com toxina botulínica e os músculos que poderiam causar uma intercorrência. Porque nisso a gente já diminui bastante o número, os músculos faciais, né? A gente diminui muito os grupos para estudar. O segundo ponto, esse é um importantíssimo, saber o alvo e a dose que você vai realizar o seu tratamento. O que é o alvo e a dose? O alvo é aonde você vai aplicar a toxina botulínica. Então, todo músculo ele tem um ponto de contração mais intenso, né? Ele tem lá, a gente chama a cabeça do músculo, onde aquela concentração, a contração muscular acontece de uma forma muito mais intensa, e a parte medial final é aquela parte não tão forte da musculatura. Então, isso vai influenciar muito a dose que você vai colocar de toxina. Por exemplo, o músculo da glabela, né? Que é um músculo muito forte, os corrugadores. Os corrugadores é uma das maiores queixas no consultório, o paciente vir com essa ruga do zangado. Então, quando a gente vai pegar o corrugador, a cabeça do corrugador que fica aqui, ele tem muito mais forte do que a parte medial final dele, né? Então, quanto mais dose eu coloco aqui, acertando no alvo certinho, maior a minha eficiência na toxina botulínica, mais fácil eu vou conseguir paralisar esse músculo. Então, a gente tem que estudar muito bem a dose e o alvo, tá? Então, onde eu vou aplicar e quanto de toxina eu vou aplicar. E um terceiro ponto importantíssimo é fazer as linhas de segurança. Então, esses três andam juntos, são 3 pontos essenciais. Por que eu martelo tanto na questão de linha de segurança?
Não é para o paciente ver que você sabe aplicar, ele está desenhando no meu rosto. Não, é para você lembrar, na hora que você for fazer a marcação dos pontos no seu paciente, que você só tem que ir até ali. O que acontece? Na hora que a gente está realizando um procedimento, você não vai ficar igual um robô, falar para o paciente lá, fica quieto aí, que agora eu vou aplicar essa toxina, eu vou diluir, não fala comigo que eu não posso me distrair. Não, você acaba... É natural o paciente perguntar coisas, ele quer saber qual produto você vai injetar. Quando é a primeira vez, então, a quantidade de perguntas é maior. Você faz a anamnese antes, tira todas as dúvidas dele, mas é natural, até pelo nervosismo da primeira consulta, ele te perguntar várias coisas, se vai doer, ele quer ver o tamanho da agulha, ele quer ver o frasco, ele quer saber como é que reconstitui. Então, são dúvidas naturais. Então, isso também é bom para você criar um elo, um vínculo com o seu paciente, mostrar para ele, olha, a agulha é pequenininha, não dói. E aí, nisso, você vai conversando com ele. Mas é importante você também estar atento ao que você está fazendo. Então, é difícil, principalmente quando a gente está começando, ter atenção total. Igual quando a gente está aprendendo a cozinhar, se alguém fala com você, você acaba queimando a panela, ou você não consegue trabalhar com 3, 4 panelas ao mesmo tempo, você acaba ficando com uma só. É natural, à medida que a gente vai ganhando expertise, a gente vai ficando com mais traquejo, vai fazendo a coisa fluir mais naturalmente. Mas a atenção nunca você pode perder, mesmo que você tenha 10 anos de consultório. Para aumentar a sua atenção, marcar as linhas de segurança no paciente vão te nortear. Porque aí você vai saber, não, até aqui eu posso marcar, porque se eu marcar esse ponto daqui para baixo, eu aumento o meu risco de causar uma intercorrência no meu paciente. Não somente a pitose palpebral, que é o tema de hoje, mas outras intercorrências, né? Mas a principal é a pitose palpebral, mais temida por todo profissional injetor de toxina botulínica. Então, é importantíssimo a gente marcar as linhas de segurança, tá? E aí, voltando aqui no ponto do dose do alvo, por que eu falei do corrugador? Não só porque ele é um músculo difícil de se paralisar, mas ele está muito ligado à pitose palpebral. E eu percebi nos livros que é muito comum a marcação, a ruga do zangado, as marcações serem não só na cabeça do corrugador, mas também 1 a 2 pontos aqui para trás, até quase o meio da sobrancelha. Isso vocês podem ver em livros. Não é que está errado, não existe errado, tá? Existem técnicas de fazer. Cada profissional tem a sua expertise, vai criando a sua técnica, por isso que hoje a gente tem tantos livros sobre toxina botulínica, enfim, sobre outros procedimentos estéticos. E os profissionais vão ganhando expertise e vão escrevendo, publicando seus livros. Quando a gente vai aplicando a toxina para cá, o músculo corrugador ele vai afinando daqui para cá. E embaixo a gente tem um levantador do supercílio, né? Levantador da pálpebra aqui. Quanto mais para cá você vai, maior o seu risco de pitose palpebral. E eu vejo muito esse erro, assim, entre os alunos que eu acabo conversando, não é nem por conta dos pontos da testa, porque também pode acontecer, eu vou marcar a testa, não faço linha de segurança e acabo fazendo um ponto aqui assim, então quanto mais aqui para mais perto do meio da sobrancelha para trás, maior o seu risco. E também quando o profissional vai aplicar na glabela, porque ele vai aplicar aqui na cabeça do corrugador, um pouquinho a quantidade, aí aplica aqui mais um pouquinho aqui. Isso ele na expertise dele, achando que ele vai, quanto mais pontos ele colocar aqui, maior vai ser a paralisação daquela glabela. Mas se ele estudar anatomia, ele vai ver que o ponto máximo de contração do músculo da glabela é na cabeça do corrugador. Não é no meio para lá. Daqui para cá o músculo é fraco. E aí aumenta o risco dele causar uma pitose. Então, vale mais o profissional acertar no alvo, na cabeça do corrugador, colocar uma dose um pouco maior para garantir a paralisia total daquele músculo e assim tirar a ruga do zangado do paciente, do que ele aumentar o risco dele de andar com os pontos deles daqui para trás e com isso aumentar o risco de ter uma pitose palpebral. O mesmo vale quando a gente vai aplicar os pontos da testa. Então, digamos que o paciente tem uma testa muito enrugada, ele não fez as linhas de segurança, e aí ele vai e coloca um ponto aqui. Só que aí, ao invés de usar uma agulha fininha,
uma agulha pequenininha, que é de Lebel, que é de 4 milímetros, ele usou uma 30G meio. Não é errado usar essa agulha, mas quanto mais para baixo ele coloca o ponto, mais profundo ele insere a agulha, maior o risco de ele pegar um outro grupo muscular. E aqui fica o levantador do supercílio. Então, ele aumenta o risco de causar uma pitose palpebral no paciente. Às vezes ele até colocou um pouquinho, ai, Alane, mas eu coloquei em cima do pelo da sobrancelha do meu paciente. Será que ele não tem uma variação anatômica? Então, são coisas que a gente tem que levar em consideração como injetor. Então, quanto maior a nossa linhas de segurança, a gente fazer coisas para ter segurança, como fazer a linha de segurança, prestar atenção no alvo que a gente está aplicando, prestar atenção na dose de toxina que a gente está colocando, menor o risco da gente causar uma intercorrência no nosso paciente, tá? Então, essas coisas a gente tem que estar muito alinhavados na nossa cabeça como profissional. Tá? Então, são esses 3 pontos que a gente precisa pensar bem. A dose também é importante, tá? Eu acabei não dando tanta ênfase para a dose, mas às vezes o profissional vai aplicar aqui, e aí na ânsia de paralisar as rugas da testa, ou de paralisar o corrugador, tem gente que faz até, na hora que vai fazer a ruga de zangado, faz até uma ruga aqui a mais, assim, e aí, nossa, eu quero colocar, sei lá, 5 unidades, 6 unidades, só que quanto maior a dose de toxina que você coloca num grupo muscular, ela vai encharcando. E aí pode correr o risco de extravasar para um outro grupo, principalmente daqui para cá, aumenta o risco de pitose. Tá bom? Para evitar a pitose palpebral, eu tenho que tenho que estudar os músculos muito bem, primeiro ponto. Eu tenho que saber a alvidose de aplicar a toxina botulínica, ok. O terceiro, marcar as linhas de segurança, isso tudo vai me criando uma atmosfera de segurança. Mas se por acaso eu dei o azar e causei uma pitose, o que eu faço? Ou se acontecer, por exemplo, veio até mim, olha, minha paciente tem pitose, o que eu faço? Pega o papel e a caneta e anota, porque é um pulo do gato bem importante para a gente saber, porque não adianta só a gente saber como evitar, a gente também tem que saber tratar. E é uma postura diferenciada de você como profissional no mercado de trabalho, no mercado como injetor, é dar total assistência ao seu paciente. Nós temos essa obrigação, o paciente é nosso. Então, não adianta você, eu fiz um termo que ele sabe que pode acontecer isso, tudo bem, você está respaldado juridicamente, questão de processo, mas o paciente é seu, e você tem que dar atenção para ele. Mas se por acaso acontecer uma intercorrência, a gente sabe que a toxina botulínica é um tratamento que ele não tem antídoto. Infelizmente, essa é uma das piores coisas da toxina botulínica, né? Não ter antídoto, então não tem nada que eu possa injetar que vá anular. Então aí eu vejo assim, mas eu vou injetar DMAR e vai anular? Não, eu já fiz clinicamente, mais de uma vez não anula, tá? Comprei lá da Biometil, a mescla, injetei e não vi isso. Cremes que fazem contração muscular externa também não fazem efeito, pelo menos na minha expertise. Já tentei, não tive resultado com os pacientes que já aconteceu, enfim, às vezes pega em aula, né? Aplica, não tive esse resultado. Agora, o que dá resultado? Vamos para o que a gente realmente quer. O que dá resultado? A toxina botulínica não tem ação de relaxamento muscular. Ela vai lá na fenda sináptica, ela vai quebrar a SNAP25, vai impedir que a acetilcolina saia, vá para o músculo para fazer a contração muscular, né? Essa ação fisiológica da toxina. Quando quebra todas aquelas SNAPs25, então a gente não libera acetilcolina. Quando a toxina botulínica começa a sair o efeito, como é que o corpo reage para voltar ao movimento muscular? É o brotamento neural. Então, o que acontece? Você tem lá na fenda sináptica, você bloqueou as SNAP25, você continua produzindo acetilcolina para poder, porque o cérebro está mandando mensagem para você fazer aquela mímica. A acetilcolina, ela não para de ser produzida, ela só não sai, ela fica ali encharcando. Então, ele começa a criar brotamentos para liberar esse excesso de acetilcolina que está ali, e aí você voltar a fazer a mímica facial, não é isso? Depois que aí nisso o organismo, aquelas SNAPs25, aquelas fendas sinápticas que tinham sido inativadas, o organismo cria novas e corrige aquelas liberações para poder liberar acetilcolina
naquele dendrito novamente, e esses novos bracinhos que criaram, eles são recolhidos pelo organismo. Com isso, você começa a fazer um movimento muscular, isso vão levando meses, né? Não é de um dia para o outro, tanto é que a toxina botulínica, o que a bula fala? Tempo de duração de 3 a 6 meses. É raro um paciente chegar a 6 meses. Pode acontecer? Pode, mas é raro. Normalmente, com 3 meses, você já está começando a ver o efeito dela passar, e aí é uma coisa sutil. Também não é assim, paralisou e no dia seguinte você está fazendo a mímica. Não, é uma coisa gradual. E aí, como é que a gente faz para acelerar esse processo, já que não existe um antídoto? A melhor forma é estimular a contração muscular. Não existe melhor forma. Na literatura até fala assim, calor também ajuda, você botar água quente, você colocar radiofrequência, mas assim, o top 10 é estimular a contração muscular. E qual a melhor forma, por exemplo, na face, né? Vamos dizer, no olho, qual a melhor forma da gente estimular? Existem aparelhos, na acupuntura principalmente, eu sou acupunturista também, então eu fazia isso muito nos meus pacientes. Quando ele faz paralisia facial, a gente trabalha com eletroestimulação. A eletro você pode trabalhar com agulhas de acupuntura pequenas que você coloca no grupo muscular e aí você vai com um aparelhinho que ele parece um jacarezinho, o nome dele é Sicuro, ele é uma eletroestimulação, você vai lá e coloca, ele vai fazendo a contração muscular. Poxa, mas Elaine, eu não sou acupunturista, eu não tenho esse aparelho. Beleza, vamos lá. Existe também no mercado uns aparelhinhos portáteis que fazem eletroestimulação. É claro que eles não são tão potentes quanto esses aparelhos de eletroacupuntura, porque eles têm uma rodinha que você vai graduando a potência da contração, mas eles auxiliam muito. Só que como nesse caso desses aparelhos portáteis, eles não têm uma força tão grande para gerar essa contração, o paciente tem que fazer com mais frequência, para poder estimular bastante aquele músculo, para a toxina, para poder o organismo dele criar esses novos dendritos, começar a liberar acetilcolina e o músculo dele voltar a funcionar o mais rápido possível. Então, você pode ter esse aparelho no consultório, não é caro, mas é legal você, às vezes, ter um aparelhinho desse, se for o caso, você deixa com o paciente, ensina ele a usar, e ele estimula muito. Um outro detalhe que você, profissional, tem que saber é o seguinte, a toxina, ela leva 15 dias para internalizar, né? Então, quanto antes você agir, melhor, porque a toxina não entrou totalmente no músculo, né? Então, por exemplo, você aplicou a toxina. No terceiro, quarto dia, o paciente já está vendo que o olho dele está pesando, que ele não está conseguindo abrir de forma normal. E aí você pega as fotos e olha assim, nossa, realmente, do antes, né? Você tem que ver o antes, como é que ele era. Aí ele abriu o olho normal, assim, e agora ele realmente não está conseguindo abrir. Você pede ele para voltar ao consultório, o paciente vai entrar em contato com você, dizendo que ele está sentindo alguma coisa estranha. E aí, o quanto antes você agir, melhor, tá? Porque aí dá tempo também de você degradar a toxina botulínica que ainda não internalizou 100%. Aí entra o calor. O calor, nesse ponto, ajuda, porque vai aumentar a temperatura interna, então vai ajudar na degradação da toxina botulínica. Mas, assim, áreas como os olhos, é uma área muito sensível. Se você faz uma radiofrequência nessa região, você corre o risco de secar o globo ocular. Você corre o risco de até causar uma cegueira no paciente, dependendo da máquina que você for trabalhar. Porque, geralmente, as máquinas de radiofrequência, mesmo as faciais, o cabeçote é grande, né? Eles têm um cabeçote redondo bem grande. É difícil você colocar num ponto específico. Então, a contração muscular é menos arriscado para você profissional. E se você não tem expertise de, eu não sei usar agulhinha, eu ainda não vou saber aplicar no ponto certo, esse aparelhinho portátil, ele tem 2 eletrodos, você encosta os 2 assim e ele vai fazendo um choquinho e vai contraindo o músculo. Então, ele acelera o processo. Laser de baixa frequência, como laser vermelho, ajuda. Por quê? Ele estimula a vasodilatação. Então, no que vai estimular a vasodilatação, vai aumentar toda a irrigação naquele local, vai aumentar a temperatura daquele local, então aumenta a chance da degradação da toxina botulínica. Então, também é uma opção, mas ela não é o primeiro da sua lista. O primeiro vai ser a contração muscular. Então, assim, às vezes tem um aparelhinho que faça mais uma função, use todos os recursos que você tem para tratar esse paciente quanto antes. Existe também no mercado um colírio, na verdade aqui no Brasil não tem, um colírio que lá nos Estados Unidos usa-se muito,
que em casos de intercorrência, ele não tem essa função para tratar pitose palpebral. Um efeito colateral dele é abrir a pálpebra. Só que eu procurei, ele não é à venda aqui no Brasil, a gente teria que mandar manipular. Então, eu acho muito arriscado a gente passar um colírio para o paciente manipulado, que você não sabe como a farmácia vai manipular para pingar nos olhos. Então, mas tem na literatura, tem esse colírio. Acho que a melhor opção mesmo é a contração muscular, tá? Então, aparelhinhos de eletroestimulação faciais mesmo. E aí ele vai fazendo um choquinho, quanto mais o paciente fizer, melhor. E quanto antes ele fizer, melhor. Quanto antes, eu digo, nesse intervalo de 15 dias que está tendo a internalização da toxina botulínica. Se por acaso foi um paciente que não foi causada essa pitose por você, ele te procura no desespero. Doutor, olha, fui no profissional e aconteceu isso, o que eu faço? Primeira coisa é saber dela quando que ela fez a toxina, né? Para você entender em que ponto, de quanto tempo está ali, quanto tempo já paralisou aquele músculo. E aí, para você também dosar a quantidade de sessões que você vai fazer. Se for um paciente que já internalizou, ele vai precisar de mais sessões, para você acelerar esse processo de liberação de acetilcolina, de criar novos dendritos, para poder liberar esse produto para voltar ao movimento muscular dele o mais rápido possível. Então, isso é muito importante a gente fazer essas perguntas chaves, mas eu acho que a gente tem que orientar o nosso paciente, explicar para ele, olha, aconteceu porque pegou um grupo muscular, você não fala que foi erro do profissional, porque pode ter sido uma variação anatômica, né? Aconteceu, te paralisou, mas não se preocupa, eu vou te ajudar, a gente vai tratar, e aí eu vou fazer o procedimento de estimulação elétrica aqui, de contração muscular. Aí você explica de uma forma bem lúdica para ele, não vai explicar que a liberação da acetilcolina, que ele não vai entender nada. Aí você explica, e aí, quanto mais você fizer, melhor. Tem que prestar atenção também quando o paciente, se você por acaso for dar esse aparelhinho para o paciente fazer em casa, você pode emprestar para ele, olha, eu vou te dar esse aparelhinho, você faz, e daqui a 15 dias, 20 dias, você volta com ele, é um comprometimento seu, porque às vezes o paciente não tem tempo de todo dia na sua clínica, né? E naquele desespero é melhor você dar o aparelhinho, acho que custa R$200, é melhor você entregar na mão dele, ele te devolver, do que ele ter que ficar indo todo dia no seu consultório. Aí você ensina ele a fazer. Orienta direitinho, para ele não pegar aqui em cima da pálpebra, ele pegar mais aqui em cima, tá? E aí você vai mostrar para ele que o músculo vai fazer esse movimento, porque também é perigoso dele pegar muito aqui em cima e causar algum problema no globo ocular dele. Então, orienta bem o paciente, aparelhos que você tem que passar um gel de ultrassom para facilitar a condução elétrica, tá? O gel de ultrassom é super barato, você compra nessas lojas de material médico, você pode dar para o paciente um vidrinho pequenininho e aí orienta ele como usar, tá bom? Ele limpar o aparelhinho. Quantas vezes por semana fazer esse tratamento? Vai depender da fase, o grau primeiro da pitose palpebral, tá? A primeira coisa você tem que ver o quanto que tá caído aquele olho e a fase que ele tá. Quando a gente tá no começo nesses 15 dias de toxina botulínica, às vezes com 4 vezes ao dia, durante 3 dias, você já consegue reverter a situação. Então, a depender muito da dose que o profissional aplicou, tá? Mas aí, e se for uma toxina que já aplicou mais tempo, que já está internalizada, que você não sabe o quanto que o profissional aplicou, porque pode ter sido vindo de um socorro, né? Um paciente pedindo socorro, você pede o paciente para fazer 3, 4 vezes ao dia e faz durante uma semana e volta no consultório, ó, faz durante 7 dias e volta aqui na próxima segunda-feira, no próximo dia útil que você, né, que você for atender. E aí você olha o paciente, vê como é que ele está, e aí você reavalia ele e vê se ele continua fazendo 3 vezes por dia, 4 vezes por dia, para também não zerar a toxina dele todo, porque às vezes o paciente quer só tirar aquela intercorrência, mas ela não quer zerar a toxina. Então, avisa, olha, aplica só aqui onde está te incomodando, bem aqui embaixo da sobrancelha, não aplica em cima da pálpebra, bem aqui embaixo, que você vai pegar o músculo, você vai sentir o músculo repuxar assim, ó, quando fizer o choquinho. E quando você vê que seus olhos já estão voltando ao normal, você volta aqui para a gente fazer uma reavaliação. E se a gente vê que, de acordo com a sua foto, é legal até se ela
puder te trazer uma foto de como ela estava no antes, né, da toxina, se não for um paciente seu. Porque todo mundo tem um olho um pouco mais aberto e fechado, o outro mais fechado. Isso é natural. Ninguém é igual dos dois lados. Então, ela não vai ficar com os dois olhos assim, super abertos. Você tem que ver como é que ela estava no antes. Então, o seu objetivo é zerar a toxina botulínica naquela região. E aí, explica para ela que se ela for fazer esse tratamento no rosto todo, esse aparelhinho, ela vai diminuir o tempo de ação da toxina botulínica dela. Então, essas são as formas da gente, como profissional, evitar o erro de aplicação de toxina botulínica. A principal forma é estudar muito bem a anatomia, né? Saber alvo e dose, ou seja, qual músculo que eu vou aplicar, quanto de toxina vou aplicar, realizar a marcação das linhas de segurança para a gente saber que até ali eu posso ir, dali para baixo aumenta meu risco de pitose palpebral. Então, isso é muito importante para a gente, profissional, nós injetores, para a gente ser um expert, a gente tem que saber até onde a gente pode ir, tá? E se por acaso acontecer com o seu paciente, ou vier um paciente pedindo socorro para você, que aconteceu uma intercorrência, como é que a gente vai agir? A principal forma é a eletroestimulação, tá? Então, você pode comprar um aparelhinho, como eu disse, deixar na mão do paciente, emprestar para ele vai fazendo, orienta ele como usar, ensina, mostra, pega o espelho, mostra ele, olha, vai acontecer assim, explica todo o processo para ele, pede ele para voltar depois de 7 dias, ou se você é acupunturista, ou se quiser fazer um investimento nesse aparelho, você faz 3 sessões, se for muito grave, marca com ele durante uma semana todos os dias, né? Uma sessão por dia, seria o ideal para você acelerar o processo de tirada desse músculo. Ou você também faz no consultório e dá o aparelhinho para ele em casa para acelerar esse processo. Então, vai depender muito da sua dinâmica, se você mora numa cidade pequena, se você mora numa cidade grande. Em cidades pequenas, o paciente tem facilidade de ir no consultório do paciente, do profissional. Cidade grande, às vezes, o deslocamento é muito grande, então dificulta. Então, você tem que ver isso. O aparelho, existem... eu não conheço todos do mercado, uma aluna me indicou um, portátil. Eu olhei na internet, ele é barato, ele custa R$200, mas ele não tem uma força muito grande, então, de contração. O aparelho de eletroestimulação da acupuntura é melhor. Aí você pode fazer parceria também com acupunturistas. Acupunturista, se for um erro seu, eu te recomendo fortemente você pagar a sessão de acupuntura para o teu paciente, para ele ter uma melhora mais rápido. Até para você fidelizar esse paciente, ele vê, poxa, essa doutora realmente, esse doutor se preocupa comigo. Ele quer que eu fique bem. Agora, não, olha, eu não tenho esse conhecimento, minha cidade não tem profissional de acupuntura, eu não quero fazer essa parceria. Então, você pode comprar um aparelhinho ou mais potente ou esse portátil. São 2 opções. Calor também é legal, você pode aplicar, mas cuidado com calor, for botar uma compressa quente, porque pode secar os olhos do paciente, tá? Então, é uma intercorrência que você pode gerar outra. A laser de baixa frequência também pode usar, mas também não é tão eficiente como a eletroestimulação. Então, dos top 10, a eletroestimulação é a melhor forma de você tirar a toxina botulínica e, assim, corrigir um eventual erro por conta de pitose palpebral na aplicação de toxina botulínica, sabendo que Botox não tem antídoto, tá, gente? Então, é realmente estimulando o músculo, fazendo com que ele volte a trabalhar para criar esses dendritos novos e liberar acetilcolina novamente e assim voltar o movimento muscular. Bom, espero que vocês tenham gostado da live, espero que vocês tenham aprendido como evitar e também como tratar essa intercorrência que é tão chata, mas pelo que eu vejo é tão comum entre os profissionais. Eu espero você que está aqui nessa live, que quer ser expert em toxina botulínica, não cometa esse erro, por favor. Você agora já sabe como evitar e se por acaso acontecer com o seu paciente, você já sabe como tratar. A gente não vai ficar lá com aquela cara de pastel, eu não sei o que fazer. Não, a gente sabe como tratar sim, já te dei o pulo do gato, deixa tudo anotadinho aí, guarda 7 chaves. Obrigado pela sua audiência, espero ter ajudado. Se você ficou com mais alguma dúvida, quiser saber mais alguma coisa, manda um direct para mim, que eu vou ter um prazer em responder, tá bom? Um beijo, a gente se vê semana que vem, quarta-feira, às 8 horas.
Conto com a tua presença.